sei que você estava esperando esse momento, né? Porque assim, olhando as revistas de decoração, a gente vai reparando nos detalhes, né? O que os designers têm trazido de novidade. E um elemento que veio para ficar, que fica muito bonito, é o cimento. E você consegue imaginar você mesmo conseguir fabricar, fazer suas peças de cimento para decorar a sua casa? Ah, que bacana, né? Cada ideia que a Ju traz. Aqui no nosso estúdio já tá lindo com essas peças. Desde o começo do programa a gente tá mostrando vasinhos, banquetas. E aí você vai aprender a fazer hoje vasos na sua casa. Mas tem uma infinidade de peças que dá pra gente brincar à vontade, não é, Ju? Tudo sim. bom, lindona? Tudo bom, e você? Tudo jóia. Tem até vaso feliz, né? Sexta-feira tem que ser feliz. Então tem vaso sorrindo ali também, cabeludo. Tudo, né? E cabeludo. Muito Fazer uma planta bonitinho. cabeludinha ali pra fazer Que demais, o cabelo né? mesmo. Não, e pra esses vasinhos, pra colocar uma suculenta, cacto, esses pequenininhos ficam Fica uma graça, ótimo, é né? ideal, né? Plantas muito grandes, aí teria que ser um vaso maior. Aham. Mas plantas menores você consegue fazer com coisa que você tem em casa, com molde que você tem em casa. E eu fiquei, quando eu li a pauta, eu fiquei imaginando o que será que a Ju vai fazer, como que ela vai usar, que tipo de molde, né, de ideia que ela vai trazer pra molde. Porque eu confesso que eu tenho vontade de fazer esses vasos em casa, mas eu quero fazer vaso grande. Sim. É possível também? É possível, você pode usar baldes grandes. Por exemplo, o banco que eu fiz, eu usei um balde preto, ele tá por aqui no estúdio. Um Ele balde tava. preto. Cadê o baldão? É um balde Ah, tá no grande, chão ali. preto, que aí eu usei pra fazer o assento do banco. Tá. Já a mesa eu usei uma bacia. Então você pode pegar um balde grande, um balde menor e fazer um vaso grande. É a mesma verdade. técnica, só que você vai usar peças maiores. Tá. Então assim, a ideia aqui é fazer um vaso, que é uma coisa mais utilitária em casa, né, que as pessoas usam mais. Mas é a mesma técnica que a gente vai usar pra fazer o vaso, a gente vai fazer as outras peças também. Tá bom, maravilha. É fácil de fazer, Bom, viu? vamos dar uma olhada então no que a gente vai precisar de material pra fazer? Pra fazer qual exatamente? Qual é o A gente formato? vai Pra fazer saber o da quanto vai. carinha. Ah, o bonitinho que tá sorrindo. É, isso, sorridente. O feliz da sexta-feira, tá bom. Então você vai usar 1 kg de cimento. Isso vai variar agora o próximo ingrediente aqui da receita, de 400 a 500 ml de água. Daqui a pouco você fala o porquê dessa variação, tá? Uhum. Bacia, espátula, vaselina sólida, molde grande, molde pequeno, lixa, tinta acrílica preta, pincel e luva. Isso aí. Então você viu que já coloquei as minhas luvas, porque o cimento ele resseca muito a mão. Então ele pode até inclusive rachar. Então o primeiro passo é proteger as mãos, tá? Bom. Vamos lá com a Ju? Então, ela disse que o primeiro passo é proteger as mãos, então já colocou a luva. E aí você já pegou o cimento e colocou aqui numa Já que tá numa em tigela, uma né? macia, e aqui eu já comecei a colocar literalmente a mão na massa, já coloquei um pouco de água. Tá. Eu coloquei aí entre 400 e 500 ml, porque depende muito da umidade do cimento. Ah, Então assim, você tem que ir colocando aos poucos. é igual aquela Já história da coloquei- farinha quando a gente faz um bolo. Exatamente, e tal, é a ela mesma pode tá coisa. mais ou menos úmida, Então né? aqui tem que ir colocando aos poucos para não passar do ponto. Então é como uma receita de bolo mesmo. E como a gente sabe qual é o ponto, Ju? Então, a gente tem que... Ela não pode nem estar tão seca como tá aqui, tá vendo, ó? Que você consegue ver esses grumos, você vê que não tá umedecido, tá? E ela não pode escorrer muito da espátula. Então, a gente tem que pegar na espátula, ela cai, mas ainda com uma certa resistência. Esse é o ponto, A tá? durabilidade do cimento, a gente ouve falar, né? Muitas vezes, por que o muro rachou? Ah, porque não misturou bem o cimento. Isso pode acontecer também quando a gente faz peças pequenas? Sim, na verdade... Essa medida certa do cimento, a relação cimento e água? Sim, o que acontece também quando faz o muro? Você mistura também, às vezes, com areia. E essa proporção, porque assim, o cimento, ele é só o cimento puro, como a gente tá usando aqui. Que é o que a gente vai usar. Que é o que a gente vai usar. O concreto, ele é o cimento, a areia e a pedra. E a água o pedrisco. e a pedra, né? E a água, Aham. isso. E aí então, aquela essa é a mistura diferença. que pode dar problema. Essa Essa aqui é proporção. tranquila. Então lembra que teve uma época que caíram alguns prédios, falaram, usaram muita areia. Muita areia, é. Por quê? Porque a areia é mais barato e aí você acaba prejudicando, na verdade, Pegaram a areia da qualidade. praia naquela época, você Então, lembra? exatamente. Era Então, terrível. é isso, é essa mistura. Aqui a gente tá usando cimento puro mesmo. Então isso não vai acontecer, por mais que a gente, sei lá, não acertei tanto na medida Não, da não. água e tudo mais, eu não corro nenhum risco com o vaso. Porque Não. às vezes a gente tem aquela planta grande que precisa de um vaso robusto. Sim. E, de repente, a raiz dela faz uma Muito certa grande. pressão, pode quebrar o vaso, dependendo do material. Então, aí o que acontece? Você não pode fazer uma parede muito fina, uma camada muito fina. Então, o molde, ele tem que ser... o menor tem que ser bem menor do que o maior. Tá. Porque aí você vai criar uma camada maior do vaso, uma borda maior. Entendi. Tá? Tá bom. Então, essa aqui, ó, é a consistência, tá vendo? Ó? Ah, vamos mostrar então. Você chegou já na consistência ideal? Cheguei aqui, ó. Então, você não vê mais os grumos, tá vendo, ó?
E você pega com a espátula, cai, mas com uma certa resistência, ó. Ah, tá. Essa é a medida. Não pode escorrer. Não pode escorrer. Tá. Tá? Mesmo porque vai demorar mais pra secar e vai ficar mais esfarelento também, tá? Galera, tendo dúvidas, manda aqui no Insta, já tem uma foto dos vasinhos, todos felizes, bonitinhos, um do lado do outro. Se você tiver alguma dúvida de como fazer esse trabalho bacana aqui, tá bom? E aqui, ó, eu tenho 2 moldes. Esse que a gente vai fazer, ele é invertido, tá? Então a gente vai primeiro colocar o molde menor, então ele tem que caber, a altura dele tem que ser menor do que o molde maior. Porque o cimento tem que cobrir todo o molde, tá? Então o que a gente vai fazer primeiro? Passar vaselina sólida. Pra conseguir desenformar se você depois. não tem vaselina, não quer comprar vaselina, você pode até usar o óleo de cozinha. Eu preferi usar a vaselina porque ela não é orgânica. Ah, tá. Então, como o óleo é orgânico, pode criar algum fungo, alguma coisa assim. Então, Entendi. eu prefiro usar mesmo a vaselina, tá? Então, aqui, ó, eu tô passando com o dedo mesmo, sem muito mistério. Vai como se estivesse untando mesmo uma forma de bolo. Então, você percebe isso que eu ia comentar. Você não precisa enfarinhar, mas precisa untar. Exatamente, porque isso vai facilitar na hora de tirar, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui pra fazer o vaso de carinha? Se fosse o vaso outro normal, o que eu ia fazer? Eu ia colocar o cimento e depois colocar esse molde em cima, porque aí ia ficar a planta aqui. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar primeiro a área onde vai ficar o vaso, a planta, desculpa, e depois eu vou encher de cimento. Então aqui, ó, é simples. Eu vou pegar o cimento mesmo e vou colocar dentro da minha forma. Vai preencher. Vai preencher todinho. Inclusive até cobrir o molde menor. E aqui o que é importante, ó, colocou um pouco de cimento, é chacoalhar, dar umas batidinhas pro ar que tá lá embaixo ele subir. Tá. Com cuidado para não sair esse molde aqui, ele não pode eu não subir. preciso colar esse molde de alguma forma Não, embaixo? não precisa, porque o peso do cimento que eu vou colocar agora em cima dele já vai segurar. Tá? Então, 1 quilo de cimento você consegue fazer um vaso desse tamanho. Tá. Eu trouxe outras opções aqui de molde. Aqui eu peguei um pote de cimento hoje em dia, tô tão por fora. Então, um saco de cimento de 1 quilo você vai pagar por volta de R$2 a R$3, dependendo de onde você comprar. Nossa, gente, olha o tamanho da economia. Você pode até começar a fazer vaso pra vender. Porque cada vasinho que você vai comprar em qualquer lugar, vai num garden qualquer da vida, gente, é um olho da cara. Pode ser de cimento, de cerâmica, do que for. Você desanima, até de plástico. E outra, né? Hoje a gente tem um conceito de obra limpa, que até tem uma resolução do CONAMA que fala como destinar corretamente e que percebe que existe muito resíduo. Muita sobra. Então, o ideal é que sobrou um pouquinho de cimento, você reaproveite de alguma maneira. Então, aqui, com uma pequena quantidade, você consegue já fazer uma peça legal. Verdade, né? Muito legal. Então, é justamente isso, para você prestar atenção no que sobra e recriar com o que sobra. Não simplesmente dispensar. Só dando essas batidinhas para subir as bolinhas, isso, para subir o ar. Senão ele fica cheio de... Vai ficar alguns? Vai, não tem jeito. Mas aqui a gente diminui essas bolhas, tá? Quanto tempo para secar? No mínimo 24 horas. Num dia chuvoso... Mais. Isso. Tá. Pra essa quantidade. Se for um grandão... Tem que esperar bem mais. Mais. Os bancos o banco e a mesa demorou aí pelo menos 72 horas. Entendi. Tá? E aí depois você pode fazer a decoração que quiser, né, eu trouxe ali a opção. Porque assim, o cimento ele surgiu na década de 90, né? Usando na construção. Depois ele ressurgiu em 2014, onde até cerâmicas de cimento, imitando cimento, na verdade, cimento queimado na parede. O cimento queimado é muito usado. 2014 foi o boom do uso do concreto do cimento queimado na decoração. Tá? Não desenforma ainda não, vamos fazer aquele suspense. Ó, esse aqui já tá durinho. Tá sequinho, já secou bastante. Você fez ele ontem? Foi antes de ontem. Anteontem. Olha que legal. Vamos voltar pra ver como é que desenforma, se tem algum segredinho, se tem que quebrar a forma, nada disso. Não precisa quebrar a vaselina tira mesmo, facinho. Justamente por isso, quando o pote é de acrílico, ele é mais difícil de soltar. Então aí que você tem que tomar bastante cuidado na hora de passar a vaselina. Preencher bastante. O pote plástico é mais fácil, tá? Então aqui, ó, muito simples. Como a gente passou vaselina, ele solta muito fácil. Ai, que legal. E aqui, ó, a gente tem que soltar... Fazer uma forcinha. Porque ele gruda um pouco, né? Porque ficou com pressão. Esse de dentro, de preferência, tem que ser molinho, não pode ser muito rígido. Isso, é melhor. Tá? Porque daí você consegue puxar melhor, assim, que use um pote depois que você não vai usar na culinária. Claro. Por não favor, fica só pra isso depois, então aqui, ó, tá vendo, ó? Como fica mesmo algumas bolhas, ó, não tem jeito, vai ficar. Tá? Não tem problema porque isso faz parte do rústico do cimento mesmo. E agora o que a gente tem que fazer aqui? A gente vai lixar. Eu tenho aqui uma lixa 100 e uma lixa 180. A lixa 100, ela é mais grossa, ela lixa mais rápido, mas ela pode deixar algumas ranhuras. Você pode ver essas ranhuras, tá? Mas pra tirar aqui, o grosso, ó, é só pra tirar o grosso. E o pessoal fala, mas vai lixar cimento? Sim.
Dá pra lixar cimento. O pessoal acha que às vezes por ser duro, não vai conseguir lixar. Mas vai sim. Então se tem alguma imperfeição, você dá uma lixadinha. Uma rebarbinha, básica. Alguma coisinha que você queira tirar, que de repente com uma bolha muito grande, você quer dar uma diminuída nela, você vai passar a lixa. Eu sugiro que passe primeiro a lixa 100 e depois a lixa 180, que ela é mais fina, ela dá um acabamento melhor. Então aqui, ó, só pra tirar a rebarba, tá vendo? Ele tá praticamente pronto. Olha que pergunta interessante da Flá Bueno. Posso usar cascalho junto com o cimento no molde para criar um efeito no vaso? Então ela corre isso do cascalho, dependendo do cascalho que ela usar, a hora que ela desenformar o cascalho soltar. Ah, ainda Porque, não por fica exemplo, aderido, será? Então depende do cascalho. Se ele for muito liso, o risco dele soltar é maior. Ah, se for aquele Agora, bolhadinho, se for aquele pedrisco... aquele seixo rolado, provavelmente ele vai soltar. Ah, tá. Tá? Então Mas se for arriscado. o pedregulho que a gente acha, normal. aquele cinza, Sim. fica um efeito legal até. Sim, eu acho Boa que vai dar ideia. certo, sim. Gostei. Tá, então aqui, ó, tá lixado. O que você tem que fazer agora? Pegar um pano úmido e só pra tirar o pó, tá? Tá. Vai, já dá o efeito do cimento queimado. É. Que bonito. Simples de fazer. Será que dá? Isso que você vai passar é uma resina, é isso? Então, Ou isso um que eu vou verniz? passar, esse é tinta que a gente vai pintar. Mas você pode usar um vernizinho spray ou mesmo verniz acrílico pra Eu ia proteger. perguntar isso. O que eles passam pra dar o efeito de cimento queimado? É uma resina, não é? Na verdade, a própria mistura já dá o efeito de cimento queimado. Ah. Eles não passam nada por cima, é a massa que eles passam que já dá o efeito. Ah, tá. É uma preparação Achei que fosse já uma da fábrica. resina depois que Não. passasse por cima, porque daí poderia fazer vasos em cimento Sim, queimado também, também. ficaria lindo. Tá, aqui, ó, a gente só vai fazer a carinha, então escolhe onde você quer a sua carinha. Eu sugiro que você faça um desenho antes e pinte depois. Mas quem tem bastante habilidade pode ir direto com a cara e a coragem, E tá? olha que legal, gente. Faça isso como uma atividade lúdica também junto com as crianças. Imagina que gostosinho, todo mundo mexendo no cimento ali, todo mundo de luvinha, né? Claro, Fica muito melhor. sempre. E aí, você dá um vasinho para cada criança cuidar daquela plantinha, né? Eles fazem o vaso, depois plantam a plantinha e ficam ali responsáveis por cuidar dela também. Olha que Inclusive bacana. essas que eu trouxe pro cenário, vai ficar na minha casa, já combinei com meu filho. Que tá aqui, inclusive, tá aqui, veio, como é que ele chama mesmo? Mateus. Mateus, né? Mateus veio hoje aqui, ó. E essas veio acompanhar plantinhas... A mamãe também tá aí, né? Eu vim super bem acompanhada, Tá, mãe hoje e tá todo filho, mundo. gente. E aí, a gente já combinou que ele vai usar o regador de praia dele pra me ajudar a cuidar dessas plantinhas. A que gente vai conversar com as bonitinho. plantas, inclusive. Muito legal. Então dá pra fazer uma atividade bem lúdica mesmo, como você falou, e envolver as crianças com a natureza. Porque hoje a gente vive num mundo tão... concretado. A gente pode usar o concreto de outra forma aqui, né? Exatamente. Tá aqui, ó. Vou fazer uma boquinha bem sorridente. E a gente vai pintar. E pra fazer vasinho aquele emoji. outro modelo que eu... Dá que pra eu fazer fiz. vários, né? Dá O pra chorando inventar, de rir, dá pra fazer o piscando. chorando de verdade, Dá pra usar piscando. outras cores de tinta, tá? Fazer o vasinho, linha do vasinho emoji. E aí, pra fazer aquele outro modelo que eu trouxe pintado, é só colocar fita crepe e usar a tinta acrílica também, tá? Aí eu sugiro que quando tiver uma área muito grande de tinta, que passe sim o verniz. Porque senão pode cair água e aí pode manchar, tá? Então tá aqui a carinha Jerusa feita, tá ó. querendo saber se você não colocou areia. Não mesmo, foi usado só cimento e água Cimento mesmo, puro viu, mesmo. Jerusa? Cimento mesmo. Tá Então certo. aqui, ó, tem uma plantinha, aí é fácil. Você vai lá onde vende plantas. Ai, como dá eu pra fui fazer até uma ontem. hortinha. Imagina Dá. que graça. Você fazer 7 ervas, só que 7 vasinhos diferentes. Ai, que demais, né, Kel? A Kel tá aqui sorrindo. Vai fazer, ele tá com cara de que vai fazer em casa, Kel. E aqui, ó, Muito bom. o legal é quando tem carinha, tá grudado aqui, gente. Aí você tá com a luva, né? Fica mais... E perde um pouco a sensibilidade, né? perde mesmo. Então aqui eu sugeri colocar um vasinho cabeludo justamente para fazer de cabelo mesmo, né? Como se fosse um cabelo. E aí, ó, aqui teria que tirar um pouco de terra, que fica mais bonitinho. Ficaria melhor. É. Aí outra coisa, gente, você tendo uma furadeira em casa, aí a diquinha vai de jardinagem junto, né? Seria legal você fazer um furinho embaixo pro dreno, né? O dreno. Pro dreno Isso, do vasinho. inclusive, para regar essas plantas, como não tem esse furo, tem que colocar pouca água Pouquíssima e água. sentindo a terra para saber se já tá úmida. É, teste do Porque dedo, se você né? colocar isso, se você colocar muita água, a planta morre. Ou então ter uma tem que furadeira em esse casa, cuidado. faz um furinho Faz embaixo, furinho. aí faz aquele esquema de Ou colocar pode pedrinha até, pra drenar. na hora de colocar o molde, colocar alguma coisa aqui que já fica o furo. Ah, também. Dá certo também. Verdade, boa. Ah, eu adorei essa E ideia, aí, ó, Ju. tá lá a carinha, ó. Incrível, gente. Mais um vaso feliz pra sexta-feira. Bom.
Gente, muito legal. Olha, que ideia bacana, viu? As pessoas estão adorando, que os comentários no Insta estão muito legais. Depois eu respondo também alguma coisa que tiver. Sim, se o pessoal tiver dúvidas extras aí que não vai dar tempo da gente responder aqui, eu entro lá e respondo, gente. Tá bom. Contato com Juliana Penhorati você faz lá no atelierredecora.com.br, atelierredecora.com.br. Tem o telefone também, 97283-2503, 97283-2503. Não foi uma, não foram duas, não foram três, já foram N ideias fantásticas que a Ju trouxe pra gente já no Revista da Cidade, pra todas as épocas do ano e pra deixar nossa vida mais econômica, mais gostosa, mais lúdica, e reaproveitando sempre, né? Reaproveitando. Criatividade a gente consegue. É verdade. Né? Obrigada, minha linda. Obrigada a você. Até e quem a próxima, quiser me viu? achar nas redes sociais, tá como Ateliê Redecora. Ateliê Redecora. Isso, Insta, já me Face, lá. tudo. Também, tudo lá. Tá YouTube bom. também. Perfeito. Tá Ficou bom? lindo demais. Ficou fofo aí, ó. Obrigada, viu, Ju? Sexta-feira feliz. Beijo. Obrigada.